Você já percebeu que quanto mais importante é a conversa, parece que fica mais difícil de realizá-la? Quer saber por que isso acontece? Vem comigo na reflexão de hoje. Conversar é mais amplo e complexo do que se comunicar. Por quê? Comunicar-se bem é uma habilidade que depende só de você. Agora, conversar envolve a outra pessoa, o seu mundo subjetivo, suas emoções, seu contexto, suas necessidades e suas motivações mais profundas. Em uma conversa, as coisas vão além de você. Ser um bom comunicador ou orador não torna a pessoa expert em conversar, principalmente quando essa conversa envolve um tema difícil para ela também. Você já viu alguém que se comunica com brilhantismo para uma plateia ter dificuldades de conversar em outros contextos de sua vida? Sobre um tema que seja importante para ela e para outra pessoa, como filhos, no casamento, entre sócios? Pois bem, conversar exige três elementos: claridade intencional, que os gregos chamavam de ethos, a origem da palavra ética; sensibilidade emocional, que os gregos chamavam de pathos, que significa sentido, sentimento, sensação; e consciência linguística, que os gregos chamavam de logos, que vem da lógica, a ideia da lógica, da organização das informações. Portanto, conversar envolve habilidades biopsicossociais. Exige coordenar sentimentos, pensamentos e comportamentos. Boas lideranças vão além da comunicação. Elas desenvolvem o que Judith Glaser, antropóloga organizacional, chamou de inteligência conversacional. Inclusive, é título do seu último livro. Segundo ela, a inteligência conversacional é o ingrediente secreto dos grandes líderes. Se você já assistiu a filmes retratando, por exemplo, Lincoln ou Mandela, você deve ter percebido como eles eram hábeis em deixar seus interlocutores seguros, certos de que estavam sendo compreendidos e reconhecidos. No filme Invictus há uma cena que eu adoro. Nelson Mandela conversa com o capitão da equipe de rugby, dos Springboks, e ali dá uma aula desses três elementos. Agora, que tal analisarmos com um pouquinho mais de profundidade cada um desses três pontos essenciais que podem aumentar significativamente a sua inteligência conversacional? Comecemos pelo primeiro elemento, que os gregos diziam ser o mais importante: ethos, clareza das intenções. Eles diziam que se uma pessoa não tivesse ethos, ou seja, se você desconfia da intenção da outra pessoa, naturalmente você já não se sente mais segura e quebra a confiança dessa relação. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você vai conversar com uma outra pessoa de outra área. Você tem interesses que ajudem a sua área a ter uma produtividade melhor. A pessoa tem um interesse que é ajudar a área dela a ter uma produtividade também melhor. E cada um está pensando na sua parte, nos seus interesses. Não houve ali uma conversa inicial, ou seja, o início do diálogo não foi clarificando sobre qual é o objetivo da conversa que queremos ter. Então, quando você diz, olha, eu tenho algumas necessidades, sei que para você isso pode ser um pouco mais complicado, eu sei que vocês também têm outras necessidades, mas a verdade é que nós precisamos encontrar uma solução em conjunto para que possamos contribuir mais com a nossa organização. É fundamental iniciar a conversa deixando claro a intenção de cada um. Alinhar as expectativas, fazer um acordo de que vocês podem até discordar em alguns aspectos, isso é normal, mas que irão manter a abertura para compreender a perspectiva um do outro. Vale lembrar que conversar é versar com o outro. Não se trata de persuasão, de convencer, de vencer o outro, mas de que ambos saiam mais inteligentes, mais preparados após essa interação. Ter um propósito comum dá a direção para a conversa. Esse é um passo fundamental. Muitas vezes as pessoas discutem um tempão para no final da conversa falarem que queriam encontrar uma solução que fosse boa para ambos. Por que não fazer isso no início da conversa? Vamos agora para o segundo elemento, patos, sensação. Perceba que é daí que surge a palavra empatia, também apatia, também simpatia e ainda antipático. Ou seja, esse pático, patia, está ligado a patos, sentimento. Patos, então, está ligado à capacidade de perceber, identificar, gerenciar e gerar emoções em você mesmo e nos outros.
Por exemplo, imagine que você agora está conversando com alguém, que pode ser da sua equipe, poderia ser seu superior, quem você escolher aí na sua mente. E você começa a perceber que a outra pessoa começa a ficar desconfortável, ela cruza os braços, empurra a cadeira um pouco para trás, começa a mudar o tom de voz, e aí você, então, percebendo que ela está insegura, você relembra ela do acordo que vocês fizeram inicialmente. Olha, o nosso objetivo aqui juntos é encontrar uma solução para a organização. Como é que a gente pode ajudar a nossa empresa? Falamos que teríamos alguns pontos que a gente talvez discordaria, mas que a gente ia manter a abertura para aprender a perspectiva de cada um e depois buscar uma alternativa comum. Lembra disso? Ao fazer isso, ou seja, percebi que o outro está alterando emocionalmente, usei uma abordagem que trago ele de volta para o jogo para que a gente possa co-criar uma solução. E essa é a aplicação de Patos na prática. Perceba que toda conversa acontece em um espaço emocional. Esse espaço pode ser um espaço de conversa amoroso, pode ser sufocante, pode ser alegre, pode ser triste, inspirador e até indiferente. A responsabilidade de construir esse espaço é nossa, que queremos criar um espaço de boa conversa. Esse espaço emocional influencia não só o que dizemos, como dizemos, mas sobretudo como interpretamos o que nos está sendo dito e como a outra pessoa interpreta o que estamos dizendo. Gerenciar conscientemente o seu espaço emocional requer possuir um alto nível de inteligência emocional. E influenciar o estado emocional do outro requer um alto nível de inteligência social. Dois temas centrais que desenvolvemos nos líderes das empresas que contratam a Nortus para fortalecer de forma consciente e diferenciada seus líderes e gestores. Lembre-se, a maioria dos conflitos não gira em torno do que é dito, e sim dos sentimentos e necessidades que não são ditos e não são reconhecidos. Por isso, Peter Drucker, pai da administração moderna, costumava dizer que, em uma conversa, tão importante quanto ouvir o que está sendo dito era ouvir o que não estava sendo dito. Vamos agora ao terceiro e último elemento, logos. Logos envolve escolher bem as palavras que mais farão sentido para a outra pessoa, fazer as perguntas que evidenciam a sua perspectiva e suas necessidades, e também a forma de organizar as informações para facilitar que a outra pessoa se sinta compreendida e que você também se faça compreendido. É fundamental também ser elegante na forma como damos e tomamos a palavra, de modo a dar o espaço para que ambos se expressem. E expressem o que necessitam expressar e, de fato, a conversa não seja um monólogo. Por exemplo, imagine que você está conversando com alguém e a pessoa começa a falar e falar e falar e falar e falar e falar e falar, e você está percebendo que não há espaço. Então você fala: fulano, eu gostaria de te agradecer por você deixar bastante claro a sua perspectiva sobre esse tema e queria ver contigo se você me permite também trazer algumas informações da minha perspectiva, para que nós possamos juntos construir aquela solução que combinamos lá no início. Pode ser? A forma como você pede a palavra pode fazer uma grande diferença, porque uma outra forma de dizer isso seria: agora que você já falou tudo que você tinha para falar, você pode me ouvir um pouquinho também? Percebe que aqui nós temos coisas, assim, abordagens bem diferentes, que vão gerar resultados completamente diferentes? Então, esse logos envolve não só o que e o como está sendo dito, mas também essa forma em que a gente cria esse espaço em que cada um vai compondo esses versos, né? Então, para fechar, gostaria de dizer que a qualidade das conversas determina os resultados das relações. E a qualidade das relações determina os resultados e a longevidade das organizações. Uma das coisas mais importantes no processo de liderança é a criação de significados compartilhados. Quando você e um colega compartilham de um entendimento, parece que estão lendo a mente um do outro, e a ação que precisa acontecer não fica muito mais fluida? Ter significados compartilhados permite que as coisas sejam coordenadas e gerem sinergia, aumentando a produtividade. Como dizia o querido Dr. Humberto Maturana, não há transformação social ou coletiva sem transformar a conversa. Se você quiser elevar o nível das suas conversas, criando um espaço relacional mais cooperativo e colaborativo, seja dentro da sua organização, entre as áreas ou mesmo com seus clientes, considere a possibilidade de conhecer a abordagem da Nortus. Temos conduzido esse tipo de capacitação com muito sucesso nos últimos 15 anos e podemos contribuir com você e a sua organização. Lembre-se de curtir se gostou e se inscrever aqui no canal.
Até o próximo encontro, um grande abraço, tchau, tchau.